Sir Edward Bulwer Lytton. Verdade ou ficção? Sir Edward Bulwer Lytton foi conhecido mundialmente pelo seu livro Os Últimos Dias de Pompeia. Ele era um maçom de autograduação, um Rosa Cruz e membro da ordem inglesa social neopagã, conhecida como Golden Dawn, Amanhecer Dourado. Ele escreveu um livro supostamente fictício chamado A Raça Vindoura, 1871. Essa história conta sobre seres subterrâneos altamente desenvolvidos e que possuem um misterioso poder, o poder da força vril. Os seres são descritos como extremamente altos, caucasianos e com força sobre-humana. Seus poderes os tornam aptos a utilizar um aparelho empunhado com asas que os permite voar. E suas vidas duram séculos. O poder do vril é uma força mental focalizada em uma barra de cristal que cada um desses seres possui. E mais, eles veem os humanos na superfície, como nós vemos as vacas ou os demais animais. A história afirma que um dia eles emergirão de suas cavernas subterrâneas para reaver a superfície e nos dominar. Embora apresentada ao público como ficção, iniciados ocultistas acreditam que essa é uma verdade revelada dentro de uma história ficcional. E uma das sociedades secretas que se uniu à sociedade Thule para formar o Partido Nazista foi a Sociedade Vril. Eles baseiam toda a sua sociedade sobre esse livro ocultista de ficção. Repito, eles baseiam toda a sua sociedade sobre esse livro fictício que é a base ou a premissa de suas organizações. Seus objetivos e desejos são o de descobrir e desenvolver o poder vril e mais, contactar os seres intraterrenos para formar uma aliança. Por mais maluco que isso possa parecer, ações sérias foram tomadas para alcançar esses objetivos. Nos nossos tempos modernos, isso seria o mesmo que a maçonaria se juntasse com o fã-clube oficial de Star Trek, Jornada nas Estrelas, para formar um movimento político poderoso. Um conceito não tão nova era assim. Madame Helena P. Blavatsky, médium, espírita e fundadora da Teosofia, afirma que a região do Polo Norte
ou Atma, a alma eletromagnética pura da Terra, e espiritualmente chamada de portal, onde o Polo Sul é chamado de o abismo, cosmicamente e terrestrialmente. O norte sendo positivo e o sul sendo negativo. Ela escreveu sobre a raça mestre, ariana e sua origem subterrânea do interior da Terra. Sim, a Terra então é tida como uma força vivente com energia fluindo para dentro através do Polo Norte, sendo excretada através do Polo Sul. A humanidade emergindo então deste ventre para viver na superfície é comparada a um nascimento. E na virada do século XIX, muitos intelectuais e aristocratas europeus tinham a teosofia de Madame Blavatsky como base para seus maiores guias da doutrina secreta em seus corações. A Sociedade Thule era formada e baseada na doutrina secreta da teosofia. Como fora mencionado, era essas sociedades secretas ocultas e grupos financeiros que mais tarde fizeram parte do Partido Nazista. E a perspectiva cristã do século XIX. A perspectiva cristã do século XIX. M.H. Owell, um educador cristão, escreveu em seu livro O Problema Cósmico Resolvido, 1895, que um paralelo existia entre as correntes oceânicas e os 4 rios mencionados em Gênesis 2, 10 a 14, que fluíam do Éden. O Éden, então, estaria no lado côncavo do globo, ou dos círculos, do círculo, com as águas correndo para a superfície através do Polo Sul, completando todo o seu curso pela Terra, retornando pela abertura do Polo Norte. Eu menciono esse homem como um visionário inspirado pelo Altíssimo, porque ele está certo. Agora, nós temos que dar uma olhada no que a palavra do Eterno nos fala sobre o nosso próprio mundo. É realmente algo além da ficção científica. Isso mesmo. Agora nós temos que dar uma olhada no que a palavra do Eterno nos fala sobre o nosso próprio mundo. É algo além da ficção científica. O que Yahushua tem a dizer sobre a terra oca? O que Yahushua tem a dizer sobre a terra oca? Enquanto falava aos seus discípulos sobre retidão, fé e perdão, ele disse uma história atual e literal sobre Lázaro e o rico.
Ele não deu o nome do homem rico, mas ele disse o nome do pobre, Lázaro. E sempre que Yahushua falava por parábolas, ele nunca se utilizava de nomes pessoais. E, no entanto, esse era um evento acontecido descrito por Yahushua. Lucas 16, 19. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Lucas 16, 20. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Lucas 16, 21. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. Lucas 16, 22. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. Lucas 16, 23. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Lucas 16, 24. E clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nessas chamas. Lucas 16, 25. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora esse é consolado e tu atormentado. Lucas 16, 26. E, além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para lá não poderia, e nem tampouco os de lá passar para cá. Pois bem, agora vamos dar uma olhada nos detalhes geográficos descritos e as suas implicações espirituais. Aqui nós temos duas áreas separadas por um golfo ou abismo, e que é fixa. Quando lemos seios de Abraão, nós usaremos pensamento em uma área frontal do corpo entre os braços. Quando lemos seios de Abraão, melhor dizer desta forma, nós usualmente pensamos em uma área frontal do corpo entre os braços. Outro significado familiar da cultura dos tempos antigos é descrita na concordância de Thayer, desse seio como sendo um bolso. Esse bolso é um buraco formado pela parte de cima de uma túnica. E essa era uma maneira rápida e segura de descarregar coisas, como objetos ou como uma carteira no bolso. E esse evento, literalmente,
literal, dito por Yahushua, descreve um bolso de partes negativa e de uma parte positiva, ambas separadas da outra por um golfo. Esse era o conceito do Velho Testamento sobre o inferno ou Sheol, como sendo o lugar para onde todas as almas que partiam iam para um ou para outro lugar. A Escritura contém passagens adicionais que dão suporte a essa ideia de uma terra oca com duas câmaras. Isso mesmo. A Bíblia contém passagens adicionais que dão ênfase, dão suporte a essa ideia de uma terra oca com duas câmaras. Salmo 116, 3. Os cordéis da morte me cercaram, e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. A palavra dor, metzar, que significa algo apertado, ela vem da raiz hebraica, gebar, significando barriga, como uma cavidade. O primeiro estômago de um ruminante, e eles, na verdade, têm mais de um estômago. Na etimologia da palavra para dor, nós entendemos a terra oca possuindo duas câmaras. Quando veio o dilúvio das fontes das profundezas para a superfície, de onde vieram? Do subterrâneo. Isso também significa que HMOL estava certo sobre esse paralelo existente entre as correntes oceânicas e os 4 rios do Éden. Depois da cruz, antes da ressurreição, Yahushua foi para ambas as câmaras da terra oca. Repito, depois da cruz, antes da ressurreição, Yahushua foi para ambas as câmaras da terra oca. O ensinamento do Novo Testamento é o de que antes da morte e ressurreição de Yahushua, todos aqueles que morriam na fé não podiam deixar essa densa dimensão até a hora da chegada de seu retorno. Depois da morte e ressurreição de Yahushua, ele desceu para declarar um posterior julgamento sobre os anjos que pecaram e estavam no Tártaro, e libertou os cativos que estavam no paraíso. Efésios 4, 9. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Essa diminuição da população do paraíso é descrita em Mateus 27,
versos 52 a 53. Os irmãos confiram, por favor. Matitiarro, 57, 52. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiram foram ressuscitados. Matitiarro 27, 53. E, saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Isso é glorioso, espetacular. Depois desse acontecimento, a parte superior do Sheol ficou vazia. Depois desse acontecimento, a parte superior do Sheol ficou vazia. Agora, para aqueles que morrem em espírito, esses vão diretamente estar com o Senhor na dimensão celestial. Segundo aos Coríntios 5, verso 8, os irmãos confiram. E na câmara mais baixa, Yahushua declarou algo aos anjos caídos e aos seus descendentes. Repito, na câmara mais baixa, Yahushua declarou algo aos anjos caídos e seus descendentes. 1 Kéfar 3:18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. 1 Kéfar 3:19. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. 1 Kéfar 3:20. Os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade do Eterno esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual pouco, isto é, 8 almas se salvaram pelas águas. Pregou, meus amados. Pregou nesse contexto não significa que Yahushua pregou o evangelho. A palavra simplesmente significa declarar alguma coisa. Declarar alguma coisa. E espírito é referente aos espíritos angelicais sem teofanias, aos espíritos angelicais sem suas teofanias, sem corpos e não humanos. Uma posterior descrição dessa visita de Yahushua é mencionada pelo profeta Ishaiarro. Ishaiarro 26:13. O Senhor Deus nosso, ó Senhor Deus nosso, já outros senhores têm tido domínio sobre nós, porém, por ti só, nos lembramos de teu nome. Verso 14. Ishaiarro 26:14. Morrendo eles, não tornarão a viver. Falecendo, não ressuscitarão. Por isso os visitastes, e destruístes, e apagaste toda a sua memória. Esses mortos e decaídos, sim,
a esses mortos decaídos? Na verdade, eles estão mortos e decaídos e não vão voltar a viver ou ressuscitar. Esse é o estado natural pela consequência de seu julgamento. A palavra para falecido é Rafá, que são os fantasmas dos gigantes, dos Néfilins. Seu destino fora traçado, ou traçados, e eles não farão parte da ressurreição. Mas então eles foram visitados. Essa palavra significa algo como uma intervenção ou alteração de um processo natural. Essa mesma palavra fora utilizada quando Sara fora visitada em sua velhice e concebeu Isaque. Essa visita fora parte da descida de Yahushua ao submundo. Repito, essa visita fora parte da descida de Yahushua ao submundo. A segunda parte da palavra, Paquadi, ou Paquá, para visitou, tem um significado muito amplo. Seu uso mais comum é o de desenhar ou separar um exército. Paquá, ou Paquadi, separar, desenhar, rascunhar um exército. E acredito que o significado aqui é ambíguo. Essa é uma intervenção divina. Prestem atenção. Essa é uma intervenção divina de um processo normal para permitir a ressurreição desses gigantes. Essa é uma intervenção divina de um processo normal para autorizar, para permitir a ressurreição desses gigantes. Libertar os anjos que pecaram e seus descendentes, para o propósito expresso de se juntar, de se prepararem, se juntarem, como um grande exército para a destruição final. Isso mesmo. E repito, libertar os anjos que pecaram e seus descendentes, para o propósito expresso de se juntarem, de se prepararem, como um grande exército para a destruição final. Existe também uma forte ênfase de que essa ação está sob controle e faz parte do plano do Eterno. A palavra hebraica, amad, ou amar, é usada para destruição e perecer. Amadi, destruição e perecimento. Em Ishayahu 26, ela é a raiz da palavra abandonado, ou do grego apolion.
o destruidor que virá do abismo com exército de gafanhotos. E isso, um termo figurativo para nações. Esse é o mesmo exército mencionado em Jó 2, verso 1 ao 11. E Revelação, Apocalipse 9, 1 a 11. Em Apocalipse 19, eles serão destruídos por uma simples palavra durante o retorno de Yahushua, o Senhor. Pela nossa causa, é importante vermos que Yahushua foram para ambas as câmaras logo após a sua morte, antes de sua ressurreição. Entendendo isso, pelas próprias afirmações contidas na Bíblia, nas Escrituras, podemos rascunhar ou desenhar conclusões interessantíssimas. O seio de Abraão. Prestem atenção. O seio de Abraão. Paraíso. Éden. Tudo a mesma coisa. Repito. O seio de Abraão. Paraíso. Éden. Tudo a mesma coisa. Se o seio de Abraão é o paraíso, então o que é o paraíso? Yahushua disse ao ladrão perto dele na cruz que: hoje você estará comigo no paraíso. Depois da cruz, ele não subiu ao céu. Depois da cruz, Yahushua não subiu ao céu. Ele foi até as câmaras da terra, para o seio de Abraão, onde Lázaro fora, o paraíso. Depois da cruz, ele desceu às regiões mais remotas da terra. Aleluia! Depois da cruz, Yahushua não subiu ao céu. Ele foi às regiões mais remotas, mais profundas da terra, até as câmaras da terra, para o seio de Abraão, para onde Lázaro foi, para o paraíso. É muito importante entendermos essa conexão. É de extrema importância que entenda essa conexão, porque muitas implicações posteriores estarão relacionadas a esta análise. Esse é um lugar dentro da própria terra. Sim, esse é um lugar dentro da própria terra. Um lugar dentro da própria terra, que fora chamado de seio de Abraão, que fora chamado de paraíso. Não existe nenhum outro paraíso mencionado em outro lugar. Não existe nenhum paraíso mencionado em outro lugar. Essa é a única
Menção, esse é o único paraíso mencionado. Vamos dar uma olhada na importância de tudo isso. Apocalipse 2, verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Sabemos que a árvore da vida está no jardim do Éden. Sim. Sabemos que a árvore da vida se encontra no jardim do Éden. Portanto, só existe uma árvore da vida. Isso quer dizer que Éden e paraíso são a mesma coisa, assim como é o seio de Abraão. Repito, isso quer dizer que Éden e paraíso são as mesmas coisas, assim como é o seio de Abraão. Onde eles estão? Pergunto. Onde eles estão? Dentro da terra oca. Dentro da terra oca. O jardim do Éden, então, não está na superfície, em algum lugar oculto ou plano etéreo perdido, mas no subterrâneo. Os muitos mitos culturais do homem subindo de uma terra interior nada mais são do que traços de uma memória em concordância com as Escrituras. Isso mesmo. Os mitos culturais do homem subindo de uma terra interior nada mais são do que traços de uma memória em concordância com as Escrituras. E sobre os buracos no polo? E sobre os buracos no polo? A Bíblia menciona algo deste tipo? As Escrituras mencionam algo desse tipo? Sim, meus amados. As Escrituras mencionam, sim, algo concernente a isso. Jó, capítulo 38, verso 30. Como debaixo de pedras as águas se endurecem, e a superfície do abismo se congela. Jó 38, 30. Como debaixo de pedras as águas se endurecem, e a superfície do abismo se congela. Isso é realmente muito interessante. As águas escondidas debaixo de pedras são as águas internas das profundezas do abismo. Como uma pedra no seu topo,
As águas excedentes do dilúvio agora cobrem a face ou abertura para o abismo. Esse gelo cobrindo são os chamados círculos árticos e antárticos, ou a borda que circula toda a Terra. A grande muralha de gelo que circula toda a borda da Terra, sendo sua concentração no Ártico e Antártico, congelados como uma pedra para cobrir as entradas da terra interna e as águas escondidas lá dentro. Essa fora apenas um resultado dos efeitos do período pós-diluviano. Telemim, Salmo 37, 7. Ele ajunta as águas do mar, como no montão. Põe os abismos em depósitos. Jó 26, 10. Amo esse versículo. Marcou um limite sobre a superfície das águas em redor, até os confins da luz e das trevas. Jó 26, 10. Marcou um limite sobre a superfície das águas em redor, até aos confins da luz e das trevas. Ele marcou um limite. Ele marcou e estabeleceu um limite. Literalmente significa que ele inscreveu um círculo sobre a face das águas. Antes do dilúvio, existia acesso bem fácil para se entrar e sair. Segundo Kéfar 3, 5 a 7, veremos. Eles voluntariamente ignoraram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiam os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, e pelas quais pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Segundo Kéfar 3, 5 a 7, ou segundo Pedro 3, 5 a 7. A palavra grega para a terra, em seu sentido geral, significa terra arável. A palavra grega sunistão, para de pé, é melhor aceita. De forma conjunta. E nesse sentido, terra submersa ou terra afundada não é o que é mencionado aqui, mas sim terra da superfície fora das águas e superfície da terra nas águas subterrâneas. Entendendo isso, podemos ver que a terra arável era a mesma fora e dentro das águas. Entendendo isso, podemos ver que a terra arável era a mesma, fora e dentro das águas.